A paz do Senhor Jesus, vamos dar início a mais uma aula da nossa escola bíblica com o tema As causas da desunião devem ser eliminadas. Texto áureo, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Verdade prática, a união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Leitura bíblica em classe, Neemias, capítulo 5, verso 1 e do verso 6 ao 12, que diz: Foi, porém, grande o clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: Usura tomais cada um de seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes segundo nossas posses, e vós, outra vez, vendereis vossos irmãos ou vendeciam a nós? Então se calaram e nada acharam que responder. Disse mais: Não é bom o que fazeis, porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro lhes temos dado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do mosto, do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Introdução. Veremos nesta lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Ponto central: Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Tópico 1. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Subtópico 1. Qual era a base desta união? Todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado, conforme os ritos da lei. Todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Subtópico 2. Esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na Igreja de Deus. Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentaram o novo nascimento, todos que nasceram de novo amam aos que estão nascidos por ele, Jesus. Todos na igreja estão aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Esta união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo. No meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude e então ela se torna uma antessala do céu. Consideremos algumas bênçãos decorrentes da união. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. São alvos de críticas e de isolamento, seja no trabalho, na escola ou na família. Que riqueza, então, é chegar à igreja e encontrar o ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Ouçamos o que diz o salmista: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. Na igreja levamos as cargas uns dos outros. Gálatas 6, verso 2. Existem cargas que cada um tem de levar sozinho. Mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção na hora do aperto saber que a igreja pode ajudar em oração. A união nos faz fortes. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho é protegida. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém quando estiver edificada dentro do muro é mais difícil tirá-la. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. Pela união o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. Subtópico 3. Esta união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus numericamente inferiores aos seus inimigos conseguiram construir o templo e também os muros da cidade.
Essa união é também o segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce da cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo e os crentes vivem em união. Jesus disse: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O autor de Eclesiastes já dizia: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Conclusão do tópico 1º. O mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estiverem oculto desde a eternidade. Então, irmãos, esse tópico 1º e os seus respectivos subtópicos mostram que o que caracterizava o povo de Deus pós-exílio na Babilônia, pós-cativeiro, era a união. Era fácil reconhecer o povo de Deus porque eles viviam unidos. E foi pela união, pela comunhão que havia entre eles, a concordância na obra, por crer no único verdadeiro Deus, por servir ao Senhor unicamente, sacrificar ao Senhor unicamente, reconhecendo como o único Deus verdadeiro que havia. Que Deus prosperou a construção do templo, Deus prosperou a reconstrução dos muros de Jerusalém, que foi a obra que o Senhor confiou nas mãos de Neemias, e ao término de 52 dias, todos tiveram que reconhecer, que a boa e poderosa mão do Senhor era sobre eles, eram com eles naquela obra. E também não é diferente. O que sempre deu crescimento à Igreja do Senhor, na Igreja primitiva, apesar das grandes perseguições, de muitos servos de Deus morrerem como mártires. E nos dias de hoje não é diferente. Em outras nações, em outros continentes, a Igreja do Senhor sofre dura, árdua perseguição, irmãos, mas ela não deixa de crescer. Por quê? Pela comunhão que há entre o povo de Deus. E nós somos reconhecidos como povo de Deus pela união, pela comunhão. Logo, as causas que geram desunião, as causas da desunião devem ser eliminadas, como diz o tema da lição. As causas da desunião devem ser eliminadas, erradicadas, para que a Igreja do Senhor continue crescendo e nós tenhamos um testemunho maravilhoso. Irmãos, igreja é acolhimento. O ambiente da igreja deve ser acolhedor. Nós devemos abraçar as pessoas que chegam, porque nós também temos muitas causas em comum. Nós cremos no único verdadeiro Deus. Nós professamos Jesus, a fé no sacrifício de Jesus, E Ele é o nosso Senhor e Salvador, unicamente. Foi Ele que morreu por nós, foi Ele que nos deu a esperança, a promessa da vida eterna, que é a maior promessa que há em nossas vidas, E nós temos esse foco, esse alvo, nós temos essa promessa, e é por isso que nós perseveramos em fé, apesar das aflições que nós temos, porque Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, assim como Jesus venceu as aflições aqui no mundo e está glorificado ao lado do Pai, nós também temos a promessa de vivermos no céu. E por isso que nós perseveramos, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas nós devemos andar como irmãos, dando testemunho de servos de Deus. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, nós também devemos ser um nele. Vivermos unidos, a dor do meu próximo deve ser a minha, a vitória, a alegria do meu irmão deve ser também a minha, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. O que dói no meu irmão tem que doer em mim, porque se não doer tem alguma coisa errada. Quando o meu irmão está feliz, eu tenho que me alegrar, porque se eu não me alegrar tem alguma coisa errada e precisa ser corrigido. Não é bom, irmãos, que a igreja, os irmãos vivam dispersos, porque tem cargas que é o nosso a sós com Deus. Nós devemos levar sozinhos, para o nosso crescimento ali. Mas tem outras cargas que nós podemos ajudar os nossos irmãos a levarem, podemos orar uns pelos outros. E nós sempre vamos vencer, irmãos. Na nossa caminhada com Cristo é um orando pelo outro, é um fortalecendo o outro, dando uma palavra de ânimo, porque uma brasa tirada da fogueira, ela se apaga facilmente. Assim como o comentarista da lição deu o exemplo das ovelhas, Uma ovelha ali no rebanho é difícil ser arrebatada. Mas quando a ovelha está sozinha, ela vira uma presa fácil, fica vulnerável ao inimigo. Então nós precisamos viver em comunhão com os nossos irmãos.
né? É certo que às vezes quando Deus quer capacitar alguém para uma obra, de acordo ao chamado, às vezes ele permite que aquela pessoa ande sozinho, faça alguma coisa ali sozinho. Não sozinho, literalmente, é porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo estão sempre com a pessoa.